Fala pessoal, está no ar mais um episódio do Juntos Somos Mais Fortes. Hoje, o papo é com uma mulher inspiradora, mentora, empoderada e determinada a mostrar que o sucesso é possível para quem busca crescimento com propósito. Recebemos Liris Gonçalves, profissional com uma trajetória com mais de 30 anos no mercado, que já passou por gigantes empresas como C&A, Avon, Carrefour e Vivara. Levou sua experiência até o México. Ela foi diretora comercial e desde 2019 lidera a Wise Educação Executiva, onde compartilha conhecimento e transforma carreiras. Nesse episódio, vamos discutir o que fazer para ser um bom líder de verdade, como sair da estagnação no trabalho, como é a experiência de trabalhar fora do país e, claro, os bastidores da jornada que levou Liris ao topo. Com mais de 100 mil seguidores no Instagram, imersões impactantes e uma legião de seguidores determinados. Liris é a prova viva que o sucesso se constrói com estratégia, coragem e ação. Sem mais delongas, bora assistir esse episódio maravilhoso comigo? Então vamos lá, juntos somos mais fortes. Muito boa noite, Iris. É um prazer tê-la aqui. Acredito que hoje eu vou aprender muito com uma pessoa tão sábia e, assim, que tem aí uma longa estrada para colocar aqui um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo. Seja muito bem-vinda. Eu te agradeço imensamente. Estávamos aqui conversando, né, antes da gente entrar em cena no podcast. Eu fiquei bastante impressionada com a tua história de vida pessoal e com tudo que você construiu e principalmente com o desejo que você tem ao montar esse podcast de impactar a vida de mais pessoas para que elas possam seguir o teu exemplo, né? Eu acho que é uma missão das pessoas que quando elas chegam em algum lugar e tem que passar isso adiante, né? Não pode simplesmente, quero ficar milionário e não ajudar ninguém, não fazer nada pelo outro. Que não seja ajudar financeiramente, mas ajudar dando instrução, levando conhecimento, que isso eu acho que tem muito mais valor do que dinheiro, né? Eu aprendi desde cedo que a única coisa que ninguém te tira é teu conhecimento. Podem te tirar tudo. Podem tirar teu dinheiro, pode tirar tudo que for, mas com conhecimento e com reputação, que é o que eu trabalho hoje, você reconstrói um império. Ninguém te tira o conhecimento, por isso ele é tão valioso, né? A gente trabalha tanto, você pode perder um carro, pode perder uma casa, pode perder o que for, mas o conhecimento podem te bater, mas o que você aprendeu não deixa de aprender mais. Né? Você coloca em prática, você reconstrói. É esse o ponto. E com um nome bom, que é a reputação, que é o tema que a gente vai falar hoje, mais rápido ainda. Então, falando da Liris, fala um pouquinho de você, antes de você começar nas mentorias, como palestrante, ensinando. Quem é a Liris? Bom, eu falo que eu sou uma mulher de 35 presa num corpo de 59, quase 60 anos,
mas não me sinto absolutamente com essa idade, é uma coisa muito louca, né? E eu comecei desde cedo a trabalhar por necessidade mesmo. Eu vinha de uma família, de um pai que teve uma infância muito pobre, mas ele e todos os irmãos conseguiram crescer e ele virou um empresário muito bem sucedido. Só que ele quebrou quando eu tinha 18 anos de idade e a analogia que eu sempre conto é que de Cinderela eu virei gata borralheira. Minha história foi ao contrário. E por conta disso, eu não tive opção a não ser começar a trabalhar. Então, com 18 anos, eu entrei no mercado de trabalho, eu estava fazendo uma faculdade de desenho industrial à tarde, paga no Mackenzie, e a gente voltou a morar no Rio, que era onde a gente morava pouco tempo antes, né? Meus pais já estavam separados. E fui trabalhar justamente dando treinamento de vendas. É muito engraçado como a vida dá voltas, né? O primeiro emprego que eu tive foi dando treinamento de vendas. E, para mim, essa pior, vamos falar assim, a pior parte do meu começo de vida acabou sendo a melhor parte durante muitos anos, porque eu não tinha outra opção a não ser dar certo. Eu acho que você entende. Não sabe os planos de Deus, né? Exatamente, exatamente. Então, eu não tinha nenhum respaldo, eu tinha que fazer minha vida. Eu prestei vestibular de novo para uma faculdade federal, paga, gratuita à noite, de administração, para poder trabalhar durante o dia. Então, eu comecei minha carreira desta forma, né? E fui aproveitando as oportunidades. Mas dentro de mim, eu não sei se você já sentiu isso, ou você que está me ouvindo, era um sentimento de refém mesmo, de eu não tenho opção, eu não posso ser mandada embora, então isso também acabou me ajudando a crescer. Né? Necessidade de pagar conta no final do mês, que a gente se juntava, os irmãos com a minha mãe, e vontade de crescer, porque era necessidade junto com a vontade, porque eu falei assim, gente, eu sei que é muito difícil vir de baixo, mas também não é fácil quando você tem e você quebra. Falando uma parte pessoal, aconteceu isso comigo. Eu comecei a ter uma empresa, e aí deu certo essa empresa, e aí abri mais 10 empresas, tinha mais de 100 funcionários, eu quebrei. Fui para 2 funcionários. Saí, vendi todos os meus carros, comecei a andar de ônibus, sempre falo, nada contra andar de ônibus, mas um cara que estava ganhando muito dinheiro, cair para ganhar 1.000, 2.000, não pagava as contas dos funcionários. É depressivo. E graças a Deus, um dia num lugar aleatório, eu desci do ônibus, passei na frente de um bar, um amigo meu estava lá, e ele falou, vem aqui rapidinho. E aí eu, meio cabisbaixo, chorando, ele falou assim, cara, você veio do nada, você conseguiu. O caminho das pedras você já sabe. Acalma o coração e você vai conseguir. Difícil é para quem, um exemplo, já nasceu num berço de ouro, né, que vamos falar assim, perder. Ele não ele não sabe o caminho para voltar. É isso? Foi isso. Mas desde o início, o que eu tinha, né? Obviamente, graças a Deus, eu tive uma infância, vou dizer, muito confortável, mas minha mãe sempre foi uma pessoa muito preocupada com o conhecimento. Então, eu tive a oportunidade de estudar na época nos melhores colégios que existiam. Eu morava no Rio, eu sou paulista, criada no Rio de Janeiro. E eu era excelente aluna. Eu não era a primeira aluna da sala, eu era tipo a melhor aluna da escola. Uau. Então, no momento em que eu fiquei, né, que a gente quebrou, que eu fiquei totalmente sem grana, esse conhecimento me ajudou. Por isso que desde cedo eu descobri que conhecimento ajudava. Eu prestei vestibular 2 anos depois e passei para a federal. Eu voltei a fazer inglês depois de muitos anos e eu caí no último ano da escola de inglês, sem ter estudado inglês durante mais de 5 anos. Então, o conhecimento que você tem, o fato de eu ter sido boa aluna, me ajudou a trabalhar, me ajudou a aprender como dar treinamento, me ajudou a passar no processo depois que eu fiz de trainee para a CIA, quando eu estava com 24 anos, me ajudou a fazer uma faculdade gratuita. Bacana. Então, conhecimento ninguém te tira. E o segundo aprendizado que eu tive, que foi muito parecido com o seu, todos os meus empregos da carreira vieram por networking. Desde o meu primeiro, que foi um vizinho, que na época a gente tinha grana, e a gente voltou a morar no Rio, né? E a gente estava quebrado, e ele me ofereceu emprego na empresa que ele estava trabalhando.
Tenho uma profunda gratidão por ele, pelo Hernani. Depois foi um outro amigo da faculdade que me convidou a participar do processo de trainee da CIA. Eu acho que sempre Deus opera por detrás, eu não tenho dúvida disso. Não foi não foi por acaso que você encontrou essa pessoa, não foi por acaso que essas pessoas apareceram na minha vida no momento exato para promover a mudança. Então, acho que a nossa história é engraçado, né? A nossa história tem, não sei se você viu que tem 3 elementos em comum: conhecimento, amigos, que é o networking, e acho que a presença divina nas horas certas. Sim. E a necessidade que empurrou a gente para frente. O esforço e o network, eles são muito importantes, né? A pessoa que não tem um bom relacionamento, conexões com pessoas, ela tem a dificuldade maior a alcançar algum resultado, né? Tem, o problema é que assim, o que acontece muito, eu fui da carreira executiva até 2018, então eu fiquei 31 anos no mundo corporativo, né? 33 anos, perdão, no mundo corporativo. Quando você está trabalhando no mundo corporativo é bem diferente de quando você está empreendendo. O empreendedor, ele naturalmente precisa do networking. Então, bem ou mal, ele vai buscando as pessoas e vai fazendo amizade, enfim. O problema de quem está no mundo corporativo é que você é cobrado para entregar o resultado. Sim. E como eu sempre fui muito certinha, muito CDF, eu era aquela pessoa que, sabe, do tipo, eu não vou sair na hora do almoço para almoçar com ninguém, eu não vou, sabe, eu não construí durante muitos anos, talvez durante os primeiros 20 anos da minha carreira, eu não fiz networking como eu deveria fazer. Porque era como se eu estivesse lesando a empresa se eu dedicasse algum tempo para fazer isso. E mesmo dentro da empresa, eu tinha um bom relacionamento, sempre fui uma pessoa ética, correta, mas eu não era aquela pessoa que ficava no cafezinho, porque eu era focada na entrega. Porque era aquela coisa do eu preciso crescer, eu preciso entregar resultado, eu não tenho opção de não dar certo. Mais líderes no mundo do empreendedorismo. Quantos patrões gostariam de ter uma líderes assim? Porque hoje em dia é difícil, né? As pessoas, eu vejo assim, em alguns lugares, né? O pessoal, assim, não está comprometido às vezes com horário. É difícil, né, cara? É que hoje a gente tem uma crise geracional. Toda geração tem algum tipo de, vamos falar, conflito com a geração anterior, sempre. A nossa geração, a sua geração. Todos os jovens são diferentes dos mais velhos, né? Agora, essa geração, em especial, que é a geração Z e a Alfa, que está começando a entrar, mas principalmente a Z, ela foi impactada pela pandemia. E isso mexeu, assim, nunca a gente teve jovens com tantos jovens com depressão, com problemas emocionais, quer dizer, 1/4 deles estão com depressão. Nunca a gente teve tanta gente que nem trabalha, nem estuda. Eu vi uma frase esses dias muito engraçada que a gente cria os nossos filhos fechados dentro do quarto e quando eles crescem a gente quer colocar no mundo. Joga no mundo. Então, assim, é difícil. A criança tá lá, não sai, não atravessa uma rua, não tá preparada. Aí chega lá, vai tomar uma bronca do chefe, fala, pra que você vai me dar uma bronca? Não preciso disso não, meu pai não fazia isso comigo, eu vou ficar aqui pra quê? Pois é. Não aceita, né? Acho que tem esse componente, tem um componente, como eu falei, acho que da pandemia que deu uma... Assim, em alguns casos, estragou emocionalmente. Minha filha mesmo teve depressão durante a pandemia, ela foi morar fora do Brasil, foi estudar fora, ficou quase 3 anos trancada no apartamento. Obviamente, não foi feliz o final da história. A gente acabou trazendo de volta para cá, enfim. Agora ela está, graças a Deus, melhor. Então, foi uma geração que não teve um desenvolvimento, vamos dizer assim, natural. Teve adolescente que saiu da... Eu tenho uma amiga que fala assim, que o filho, ele entrou na pandemia criança e saiu 3 anos depois já adolescente. As meninas entraram sem peito e saíram com peito. Não tiveram a transição, verdade, entendeu? E aí, tenho amigas que falam assim, saiu com vontade de voltar a brincar, mas as brincadeiras tinham mudado. Teve um gap. Não teve momentos com os seus, né? Não teve, e acho que isso afetou muito. E fora a relação que existe hoje com dinheiro... a geração Z é muito mais preocupada com engajamento, com propósito, tem uma preocupação muito maior com o hedonismo, de assim, um prazer imediato, uma maior dificuldade de pegar pesado.
Ah, tem exceções? Tem. Eu tenho dentro da Wise Educação Executiva, da nossa empresa, tem o nosso mestre de inteligência artificial, que também é meu primo, né? E ele tem um critério para contratação, que ele fala, eu contrato quem precisa trabalhar. E acho que um dos segredos do meu sucesso, eu acho que um dos segredos do seu sucesso, foi a necessidade. Sim. Porque a gente não tinha plano B. Você tinha plano B? Nenhum. Ou você dá certo ou você dá certo. Verdade. E aí você se vira. Então, mesmo na geração Z, se você procura pessoas que realmente precisam trabalhar, que querem se desenvolver, se você entrega um propósito claro, enfim, a gente também fala de geração Z, também temos uma expert dentro da Wise que fala sobre geração Z. Quando você falou sobre palestra, até pensei, a gente podia fazer alguma palestra da geração Z. Você está falando aí, eu já estou aqui. A gente fala sobre isso porque eu falo sobre liderança, enfim. Porque é uma geração que é um pouco diferente, não é uma geração que reage bem ao controle, ao comando, faz porque tem que fazer, né, eu mando, você obedeço. É o contrário, vai embora por microférias, não é nem por dinheiro. Vai embora porque fala assim, já trabalhei 6 meses, já trabalhei 1 ano, vou descansar um pouquinho, peguei a grana que eu... Tenho mais 5, 6 meses de seguro, faz aquela matemática, trabalho 1 ano, saio... Exatamente. Consigo ficar tanto tempo. Então é mais desafiador trabalhar, mas tem jeito. E falando um pouco sobre a sua mentoria, sua imersão, a gente tem um VT, vamos dar uma olhada? Ai, que chique, sério! Sério, solta aí, galera. Eu fiquei emocionada. Por acá, algum bloqueio na hora de vender, inclusive, os seus serviços. É porque, infelizmente, todas as formações que estão disponíveis no mercado são técnicas. Vocês já perceberam isso? A gente faz uma faculdade, a gente investe em MBA, e tudo que a gente aprende é coisa técnica. Não ensinam sobre liderança, não ensinam sobre relacionamento, não ensinam sobre como, por exemplo, gerir uma empresa. Eu fiz faculdade de administração, a gente é treinado para trabalhar para os outros e não para a gente cuidar da gente mesmo. Então não existe essa capacidade. É exatamente isso. Uau! Viu que bacana? Nossa, chique mesmo. Onde veio a ideia de montar essa imersão? Como que veio? Chega uma fase da nossa vida, eu acho que você está nessa fase, né? Você já conseguiu conquistar, você lutou pra caramba e você já tem o teu sucesso. Eu fiquei mais de 10 anos como diretora, até para continuar um pouco minha história, eu entrei como trainee na C&A, fiquei 13 anos na C&A Brasil e saí porque numa avaliação eu recebi um feedback que eu não ia mais crescer ali dentro, que a empresa não me via com potencial de crescimento. Eu tinha 38 anos, eu trabalhava há 20 anos, e me deu aquela angústia de novo do tipo, gente, eu sou cara, porque eu era cara. Eu falei, se a empresa não acha que eu vou crescer, daqui a pouco eu vou ser demitida. Sim. Né? Então, eu falei, quem decide até onde eu vou não é a empresa, sou eu. Quem manda na minha carreira sou eu. Minha carreira é minha. Se a empresa não me vê como sênior, então o mercado, vou procurar alguém no mercado que me veja. E nem precisei, porque por uma, como diz meu mentor Bruno, por uma jesuicidência, apareceram propostas, e na terceira proposta, não sabia nem que empresa era, eu saí, que foi a Avon. Quando eu fui para a Avon, eu levei um choque de realidade, porque eu caí numa empresa de relacionamento de venda direta, onde o que importava era você conseguir marketing, não mandava nada. Eu fui como head de catálogo, depois eu fui head da categoria de maquiagem, e marketing tinha que liderar todas as outras áreas, fazer liderança lateral. Eu tinha que liderar supply chain, demand planning, convencer a área de vendas que meu produto ia ser um estouro de vendas. Tive que aprender a cuidar da minha imagem, de tudo, da maneira como me relacionava, do meu networking, porque era uma empresa relacional feminina, e eu saí de uma empresa que era de resultado. E essa virada de chave foi o que fez minha carreira deslanchar. Então, eu caí num lugar que era totalmente fora da minha zona de conforto, para desconstruir o que eu tinha aprendido meritocracia até então. Boa aluna, você faz, você entrega resultado e cresce. Só que isso funciona até um certo nível. Por isso que eu falo que os MBAs não ensinam. Porque o que você aprende, a capacitação técnica, te leva no máximo a um cargo de gerência, né? No máximo. Mas você não passa dali se você não trabalhar
a tua imagem, o teu posicionamento, o teu storytelling, né, a tua oratória, a capacidade que você tem de fazer liderança lateral, tudo, assim, todos os elementos que fazem com que você seja vista como uma pessoa elegível para o próximo nível. Em nenhum lugar te ensina isso. Eu aprendi isso à força na Avon, só que eu não tinha consciência que isso era marca pessoal. Por uma ironia do destino, acabei sendo convidada para voltar para a C&A, só que para a C&A do México, porque meu marido tinha recebido o convite para ir para lá. E eu voltei como sênior e virei diretora oficialmente na C&A do México. Voltei para o Brasil e já tinha perdido o medo de mudar. Aí fui convidada para ser diretora da Vivara. Eu falei, joia, não entendo, vou aprender. Aí fui convidada para ser diretora do Carrefour, eu falei, hipermercado eu não entendo. Você sempre se desafiou, né? Sempre, sempre. Eu nunca fiquei na minha zona de conforto, porque quem percebo que você fica vai para os extremos, né? Eu vou. E aí, quando eu estava no Carrefour aos 49 anos, a Mari virou para mim e falou assim, o que você está fazendo no Carrefour? Nada contra, é uma super grande empresa, mas você saiu do diamante, do mercado de luxo, saiu da maquiagem, da moda e foi trabalhar no hipermercado. É um perfil tão diferente do teu. E eu falei, eu fui por 2 razões. Primeiro, porque eu adoro aprender, o conhecimento me move. E segundo, para aumentar minha empregabilidade, porque era o medo de ser refém, que 30 anos depois de ter começado a trabalhar ainda estava ali. Aí ele me desafiou e falou assim, mas o que você ama fazer? Aí eu parei para pensar, pergunta de $1 milhão, né? Eu falei, putz, o que eu amo fazer? Eu falei, eu entrego resultados, e eu era realmente implacável. Onde eu entrava era 20%, 30% de crescimento. Eu entrego resultado através das pessoas. Eu amo impulsionar a vida das pessoas. Isso que me faz feliz. Né? E ele falou, então por que você não para fazer isso? Aí eu decidi parar. Fui fazer 2 formações na época de coaching, isso em 2015. Mas aí veio o convite do Grupo Estée Lauder para ser diretora de marca da Clinique. Eu fiquei 1 semana para responder. Eu falei, olha, não vou poder assumir, porque eu estou fazendo um curso que a cada 3 meses eu saio 3 dias, são 24 dias de férias adicionais, além dos 30, em 2 anos vocês vão me dar, tipo, quase 90 dias de férias. Não tem problema, a gente quer você assim. Aí eu falei, oh my God. Quando eu falei, passa caro, né? Aí eu falei, eu vou, mas eu já entrei sabendo que era a minha última encarnação no corporativo, que eu não ia mais trabalhar em empresa nenhuma. E, em paralelo, comecei a atender já pessoas, até que em 2018 eu saí da Clinique e comecei a mentorar naturalmente as pessoas que trabalhavam para mim, reportavam para mim, que já me pediam ajuda quando eu estava dentro do corporativo. Em 2019 nasceu a Wise Marketing e comecei a fazer processos de empresas e logo depois de pessoas. Pessoas me realizavam muito mais. Então, eu acabei parando de fazer projetos estratégicos de empresa, eu fiz até 2022, mesmo na pandemia a gente fez 14 marcas, e me dedicando mais às pessoas. Então, hoje, por isso que eu falo que eu sou uma mulher de 35, numa empresa no corpo de 59, porque eu estou vivendo, assim, mais do que o meu propósito, eu acho que é minha missão de vida. Eu amo impulsionar pessoas, eu sempre fiz isso, desde o meu primeiro emprego, eu dava treinamento de vendas, e eu vibrava porque as pessoas podiam ganhar mais comissão com o treinamento que eu dava. Perfeito. Então, quando eu estava na C&A, eu falava, eu estou democratizando a moda. Quando eu estava na Avon, eu falei, eu estou dando dinheiro para a revendedora para que ela alimente a sua família. Durante muitos anos, os lançamentos que eu fiz na Avon não foram superados. Eu criei o produto Batom Extra Volume, foi o mais vendido durante anos. A gente ganhou 17 pontos de market share em 2 anos. Não fui só eu, foi a equipe toda, enfim, foi a Silvana Cassol, que era a VP também. Foi um esforço em conjunto. Ricardo Patrocínio, Eduardo Caldas, tenho gratidão por todo mundo que estava ali, por toda a equipe. Mas foi realmente um grande sucesso. E sempre teve esse viés de fazer alguma coisa com sentido, não simplesmente pelo resultado. E impulsionar, melhorar a vida das pessoas, seja fora da empresa, o vendedor, a revendedora, o cliente ou a minha equipe. Então, quando você está vivendo isso, você fala assim, como surgiu essa ideia? Graças a Deus que surgiu, graças a Deus que meu abençoado marido fez a pergunta que mudou a direção da minha carreira. Mudou a direção da minha carreira. Me corrija se eu estiver errado, né? Na fonética. O que é triade? Não, tríade. Tríade de autoria executiva. De autoridade executiva.
No início desse ano, eu chamei o meu primo, que é de IA, para fazer uma palestra, porque eu tenho 2 vezes por ano eu faço um evento presencial, por sinal você está convidado, que vai ser dia 6 de setembro agora. Aonde vai ser? Vai ser em Alphaville. Alphaville? Em frente ao meu residencial, que é para eu ir de pantufa. Maravilhoso. Ali na Rio Negro. Eu atravesso e vou de pantufa. Eu o chamei para dar uma palestra porque eu ficava falando, porque ele precisava falar de IA, ele é literalmente um gênio e é expert em IA. E quando ele falou de IA, eu falei, gente, eu preciso incorporar isso ativamente na minha formação, porque se a minha promessa é fazer com que toda pessoa que esteja, né, que trabalha a marca pessoal, né, que esteja nas minhas mentorias, que ela se transforme num imã de oportunidades, porque marketing é ação. O que é ação de marketing? A gente estava conversando aqui, funil, você fazer call de vendas, ir atrás, enfim, né? Branding é a inversão de polaridade, são as pessoas virem atrás de você. Então, o que eu ensino é você se tornar um imã para que as pessoas queiram você. E hoje, para um profissional ser desejado no mercado, para um executivo ser desejado no mercado, ele tem que ter 3 elementos. Eu adoro a tríade porque tudo que é, né? Acho que a trindade é muito santa. Um não pode viver sem o outro, né? Se cai, se não cai. Então, a primeira coisa, você tem que ter consciência de que o teu nome tem peso, é a tua reputação, você é uma marca. E você tem que aprender a gerir essa marca. Quando eu entrei na Avon, eu me dei conta de que eu não fazia a gestão da minha marca. Eu entregava resultado, eu era ética, era pessoa do bem, mas eu não geria nem a minha comunicação. Eu falo que eu era sincericida, porque eu discutia tudo com todo mundo e queria ganhar na raça, porque eu era inteligente e eu queria ganhar no argumento, sem noção. Então você tem que ter uma noção que você é uma marca, que você tem que se apresentar, que você tem que se comunicar, que você tem que saber influenciar, persuadir, tem que saber liderar, tem que saber fazer networking. Então, para mim, isso é o teu primeiro pilar da tríade. Segundo pilar da tríade, hoje você tem que dominar a IA, porque senão você vai ser substituído. O World Economic Forum estima que quase 100 milhões de empregos vão sumir nos próximos 4 anos. Não vai sumir aquela pessoa que domina a IA, vai sumir aquela pessoa que não entende de IA. Imagina que hoje não entender de inteligência artificial é que nem na década de 90, aquele datilógrafo que não quis aprender a usar o Word, se recusou, falou, besteira. Então você tem que usar a IA para produzir com mais qualidade, com mais velocidade. E para você ser aquela pessoa que, entre 3 pessoas, entre 3 possibilidades, você tem uma pessoa que não entende de IA, você tem a IA sozinha e tem uma pessoa que entende de IA. Que domina ela. Né? Que domina. Qual que é melhor? A IA sozinha, o funcionário, o colaborador sozinho ou que domina os dois? A pessoa com a IA. Juntos somos mais fortes. Exatamente, perfeito, arrasou. Então o segundo pilar é a IA. E o terceiro pilar, a gente estava falando também aqui antes da gente começar, é você levar a sua marca para o digital. Porque onde é que você vai trabalhar o teu branding? Você tem que trabalhar teu branding trabalhando a tua divulgação. O networking leva o teu nome para fora da empresa? Leva, ele é super importante. Mas hoje a rede social é o teu cartão de visitas, é o teu currículo vivo. Por isso que eu te perguntei se você estava produzindo. Eu falei assim, como é que você está mexendo na sua rede hoje? Que isso tem que ser uma coisa que tem a ver com o teu propósito, que você faça com intenção. Mas isso eu pensando nisso agora, sabia? Sim, mas as pessoas agora não estava pensando nisso. Eu sei. Tava indo. Sabe, tinha uma social media, fazia os vídeos, tava acontecendo, aí ela saiu, aí ficou só eu. Tava indo. Aí eu parei esse tempo agora, falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. É isso aí. Então, você está assumindo a carreira, é o que eu falo, sua carreira é sua. Entende por que da tríade? Você é uma marca e tem que gerir essa reputação. Porque empresas vão sair do seu nome. Se você trabalha para uma empresa, você vai um dia sair dessa empresa. Eu saí de todo. Eu tive o privilégio de só trabalhar em empresa líder de mercado. Todos os nomes saíram de mim. Mas eu tenho uma empresa própria. Você pode vender a tua empresa ou pode sair da tua empresa. Sim. Tem que dominar a IA? Tem que dominar a IA. Dominar mesmo. E tem que divulgar teu nome para que as pessoas queiram você. Não importa se é para você trabalhar para alguém numa empresa ou se é para contratar você. Como no teu caso, as pessoas querem contratar você ou querem fazer negócio com você.
Então, trabalhar branding é trabalhar a tua atração. Marketing é ação, branding é atração. E as pessoas não trabalham. Uau. Porque não tem consciência. Então, essa para mim é a tríade da autoridade. Perfeito. Bem explicado. E faz sentido, não faz? Faz todo sentido. Depois de explicado, fica óbvio, né? Porque assim, hoje eu vejo que a necessidade da IA, esses dias a gente estava fazendo uns testes aqui na empresa até para receber ligação com a IA. Ainda está um pouco robotizado, eu percebi. Mas eu falei, na hora que ele me mostrou o projeto, eu falei, estamos há 3 meses de algo Muito humanizado. legal. Porque eu quero que a IA fale como uma pessoa, que tenha gírias, que tenha, sabe? Eu quero que aconteça isso. Então, mas está próximo. Eu falei, se as pessoas não se especializarem, fazer algo, vai tirar muito emprego de muita Vai tirar gente. muito emprego. Vai tirar muito emprego. Tem IA de vendas. Tem um monte. Eu já tenho, né? Tenho vários conhecidos, inclusive o meu próprio mentor tem. Você conversa os produtos mais baixo ticket, a IA vende. E a IA fala como se fosse uma pessoa. Então, eu acho que o diferencial é ser humano. Só que você que tem que dominá-la. E não, senão você vai ser engolido por ela. Sim. Esse é o ponto, não é opcional. Ou você cresce ou você quebra. Ou você se especializa ou você fica preso para a concorrência e a concorrência vai te engolir. E falando nisso, a gente tem outro VT. Vamos dar uma olhada? Nossa! Hoje estamos cheios de VT aqui. Solta aí, Lê. Eu tô surpresa, feliz. Hoje, ter um perfil nas redes sociais não é nem opcional, é obrigatório. E eu coloquei aqui Instagram, que é o que todo mundo normalmente pensa, LinkedIn. Instagram é desejável, é bom, é útil, pode ser muito bem trabalhado. LinkedIn é imprescindível. Se você pesquisar, tem mais de 500 palhaços no LinkedIn. Para quê? Porque palhaço precisa ser contratado por empresa. Ator está preocupado em ir para o LinkedIn e contador não está? Não faz sentido. Vocês estão deixando dinheiro na mesa. É sobre isso. É sobre ser achado, mas das pessoas falarem assim, Ângela, eu quero você, eu não quero outra pessoa, eu quero fazer negócio com você. Porque eu sei como você pensa, eu sei quais são os seus princípios, eu sei que valor você entrega, que problema você resolve para quem, que é a tua proposta de valor. Eu conheço teu posicionamento. Estão soltando algumas imagens aqui. Então é sobre isso. E a vida de quem não faz isso é muito mais difícil. Porque o que normalmente acontece? Quando a pessoa perde o emprego, aí ela pega e vai atrás dos outros. Você pode até estender a mão, uma vez, 2 vezes, mas aí se a pessoa só procura você quando está precisando, o que você vai falar? Tem que querer também, né? Querer falar, e tem ser que grato. e trocar exato, também. Uma troca. Porque senão, mão de via única. E ainda tem uma coisa também que é porque eu falo para os meus mentorados. Provavelmente no teu caso já deve estar mais claro porque você está com um podcast agora, mas talvez há pouco tempo atrás, se perguntasse para as pessoas da tua família, o que o Ângelo faz? Será que essas pessoas saberiam responder? Não, negativo. Então, como é que aí tem alguém que precisa de alguma coisa que o Ângelo faz super bem? A tua família não vai te recomendar, porque não sabe o que você faz. Exato. E às vezes você está precisando, foi o que eu falei, às vezes tua família tem um contato bom, está pedindo uma indicação e você não dá. Você dá palestra mais para funcionários ou para donos de empresa? Na verdade, eu faço palestras tanto em eventos quanto em treinamentos corporativos. Então, dependendo, pode ser a empresa ou pode ser empreendedores. Essa palestra, por exemplo, que está passando agora, né, do último VT que a gente viu, foi num summit, que é o maior summit para contadores do Brasil, que é de um amigo meu, né? E ele tem, a cada edição são quase 4.000 pessoas, 4.000 contadores que vão. Então ele me convidou para palestrar, mas eu faço trabalhos corporativos, eu adoro, eu sou leonina, me coloca num palco, me dá um microfone. E como mudar a mentalidade das pessoas? Você só muda, assim, a mentalidade das pessoas, fazendo com que elas tenham o desejo de mudar. Minha mãe sempre falou, mudança é uma porta que só tem maçaneta pelo lado de dentro. Ninguém muda ninguém. Você não vai conseguir mudar ninguém. Eu não vou conseguir mudar ninguém.
O máximo que a gente pode fazer é sensibilizar a pessoa para que ela tenha o desejo de promover a mudança. E é isso que eu faço. Eu falo que é o alinhamento do cérebro com o coração para depois eu capacitar para as mãos agirem. Mas é só através de insights, de, sabe, reflexões, para a pessoa despertar. Tem que mudar um pouco a cultura da empresa. Aqui a gente antigamente fazia muita coisa e dava muita bebida. Bateu a meta no final na semana, a gente dava uma garrafa de gin, uma garrafa de vodka. Eu falei, acabou isso. A partir de agora é livro. Comecei a incentivar livro, leitura, parte espiritual. E assim, essa mudança ela tem que vir também da parte do empreendedor também, né? Sim, é que na prática, eu posso falar minhas verdades? Claro. Com amor? Posso falar para você? Permissão? É porque você mudou. Sim. A empresa é a cara do dono, Sim. a equipe é a cara do líder. Então, você antes presenteava a sua equipe com aquilo que você também considerava importante para você, talvez no momento que você estava de vida Sim. deles. E aí você chegou à conclusão que, uma coisa é dar prazer, a outra coisa, que é uma coisa efêmera, que é, tá bom, abre uma garrafa de bebida para quem gosta e pronto. Outra coisa é eu entregar algo que vai ser muito mais duradouro. Até a questão do dinheiro também. Perguntei outra vez para um funcionário, o que você ganhou há 3 meses atrás? Nada, não lembro. Falei, não lembra? Só de bonificação foi quase R$2.000. Aí eu falei, não, vai prêmios, viagem, experiência, teatro, outras coisas que vai fazer de alguma forma você evoluir e lembrar disso, né? O cara compra a gente bonifica com uma máquina de lavar, ele vai lembrar dessa máquina toda vez que ele for lavar a roupa dele. Aquilo vai ficar presente na vida dele por um bom período de tempo. O dinheiro, simples, lógico, o dinheiro é maravilhoso, mas o dinheiro pelo dinheiro não... Não. É que sabe qual é o problema da gente? É que, no bom sentido, a gente confunde padrão de vida com qualidade de vida. Então, um dos maiores riscos que tem quando você vai crescendo na carreira, inclusive, é você pegar todo o dinheiro que está entrando e investir no teu padrão de vida e não na sua qualidade de vida. Exemplo, investir no padrão de vida pode ser trocar de carro, mas você já tinha um carro antes que andava. Você só vai ter um carro mais chique. Agora, a qualidade de vida, às vezes, dando uma máquina de lavar, você melhora a qualidade de vida da pessoa. Sim. Entende a diferença? Entendo. O padrão de vida, você incorpora o dinheiro na tua renda e nem lembra mais que você vivia com menos. Sim. Eu tive uma funcionária que saiu, mas ela ganhava R$30.000 aqui na empresa, mas ela não saía da Sim, favela. de onde ela morava. Sim. Porque ela se sentia, de certa forma, essencial lá, porque era a única que ganhava isso. Então ela tinha o churrasco, a bebida, isso e aquilo, e um dia teve que sair da empresa, porque para ela ficou pequeno, mas ela não conseguiu crescer mais. Para ela era só o dinheiro. E aí a gente tentou colocar na cabeça dela para ela evoluir, levar as pessoas perto dela também, mas ela não, ela queria cachaça, queria outras coisas. Eu falei, cara, você precisa mudar isso, mas eu não consegui. Foi até chato de ver que a pessoa ela podia mais, não que, até meio que assim, as pessoas vê não falar que o ambiente não, se é ali que ela gosta de ficar, tudo bem, sem problema, mas ela podia evoluir, mas ela não queria. Sim, mas sabe o que acontece? Eu até, nesse evento da Tríade, eu falo uma coisa que eu aprendi, uma analogia, que é a história do amigo caranguejo, porque quando você pega caranguejo e coloca no balde, eles não fogem do balde, porque na hora que um sobe, o outro puxa para dentro do balde de novo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor para ver se não são amigos caranguejos. Sim. Ou pessoas caranguejos que podem ser até familiares. Que na hora que você tenta fazer um movimento de melhorar e sair do seu balde para ir para um lugar, para ir para a liberdade. Não vai. Não vai, fica porque aqui. As pessoas te puxam para baixo e você acaba achando que assim, aquelas pessoas têm razão ou que você não pode prescindir da amizade delas. Só que quem é seu amigo verdadeiro, quem vibra por você, quer te ver crescer. E o grande segredo para mim do crescimento é você conseguir, em primeiro lugar, crescer, o princípio do avião, né? Coloca a máscara de oxigênio em você e depois você coloca nos outros. Então, ela crescer, primeiro nível tá certo, faltou ela
também puxar os outros. Agora, se ela, ao invés de puxar os outros, falando, vem para cá, vem trabalhar, vem se desenvolver, oferece só um prazer imediato, que é a bebida, que é a churrascada, ela não está ajudando as pessoas a crescerem com ela. Então, ela está, na verdade, sendo puxada para baixo por todo mundo. E não percebe, né? E não percebe. Eu acredito muito em três etapas da vida. Eu adoro três. Em 3 etapas, né? Para você conseguir prosperar na tua vida, primeiro você tem que descobrir quais são os seus talentos. E normalmente você tem dificuldade de achar o que é talento, porque talento para você é fácil, o outro é que enxerga em você. Quando os outros começam a dizer, nossa, como é que você fez isso tão fácil? Cara, você é bom nisso, né? Então, você tem os teus talentos e o ideal é que você desenvolva esses talentos, que é o segundo passo, também em competências. Você pode nascer um Pelé ou nascer um Neymar. Se você não treinar futebol, você não vai se desenvolver. E aí você pega e coloca aquele teu talento para jogo, desenvolve como competência, numa área onde aquilo vai dar certo e vai te ajudar. Não adianta você ter Focar um talento no lugar certo. no lugar. Não adianta você ter ser uma pessoa comunicativa e trabalhar atrás do Excel, porque é um desperdício do teu talento. Naturalmente, quando você usa o teu talento e tua competência desenvolvida no lugar certo, você cresce e começa a ganhar dinheiro, porque você se destaca de todas as outras pessoas que, segundo as estatísticas, 70% das pessoas não estão felizes no trabalho porque não estão usando suas competências corretas. É muito fácil você se destacar, porque tem um monte de gente ali que não queria estar ali. É mediano. Então você pega esse destaque e começa a ganhar dinheiro. E qual que é o encerramento desse ciclo? É quando você pega tudo que você ganhou e você começa a devolver para o mundo e transforma em missão e começa a ajudar as outras pessoas. Perfeito. Então, no caso dessa pessoa que você deu de exemplo, ela talvez não tivesse consciência da competência, mas ela desenvolvendo o talento, desenvolveu como competência, começou a ganhar dinheiro e devolveu da maneira errada. Não devolveu falando assim, esse é o caminho para vocês também crescerem. Temos umas fotos suas da sua carreira. Vamos dar uma olhada? Gente! A gente prepara aqui com muito carinho. Gente, daqui tá aparecendo, não tinha um programa, acho que era do Faustão, que era o como é que era? Eu não lembro como é que era. Arquivo confidencial. É isso. Tô vendo aqui. Vamos dar uma olhada? Vamos. Solta aí, Lê. Aqui, acho que Essa é a minha linha do tempo, da minha carreira. É a linha do Gradiente, tempo, né? Ok. A Gradiente, a CIA, depois a Avon, a C&A do México, Vivara, Carrefour, Clinique e a Wise. Que demais, gente, amei isso aí. Depois Qual foi a mais desafiadora para você dentro dessa linha do tempo? Eu posso dizer uma coisa, nenhuma foi fácil. A primeira foi desafiadora porque eu nunca tinha trabalhado. A segunda porque eu entrei no programa de trainee que eu não tinha chance de dar errado, porque ou você era promovido para gerente ou você era demitido. A terceira foi a Avon, que me tirou da zona de conforto depois de 13 anos de CIA e eu tive que mudar meus princípios e trabalhar minha marca. Voltar para a CIA no México, outro país, outra cultura. O que é trabalhar em outro país? É difícil. Sentiu muita dificuldade? Bastante. Não é fácil. Era a mesma empresa, só que totalmente diferente. Nenhum país tem a cultura do seu país. Acho que é difícil para um estrangeiro vir para o Brasil, mas nenhum país do mundo acolhe tão bem o estrangeiro Calor quanto humano, a gente. Né? Não tem não. E a gente aceita, a gente curte estrangeiro. Lá fora, estrangeiro é estrangeiro. Eu tive muita sorte, que eu conheci pessoas incríveis no México, que eu mandei contato até hoje, mas a cultura do país, eles são muito da própria família, eles são mais fechados. Sim. A melhor maneira de você viver a cultura de um país é você se abrir para a cultura desse país, mas leva um tempo. Então, foi muito difícil. Choque de realidade é grande. Né? Foi desafiador. E tive desafios também, até no meu casamento, foi a primeira crise que eu tive no casamento com o Zé Mário, porque eu quis voltar. Eu quis voltar e ele falou, eu não vou voltar, eu tenho 3 anos de contrato, e aí eu pensei melhor e falei, opção A, volto com a minha filha sem ele, né? Pô, não vai dar, não vou dar conta da minha filha sozinha. Então, volto pro Brasil, e eles ficam, não, vou deixar minha filha aqui. Aí, eu falei, quer saber, deixa eu ficar e ser feliz, e minha vida mudou nesse dia. Então, aceitar também, né? Aceitar e resolver ser feliz, ser feliz é a escolha. Foi difícil quando eu fui para Vivara, porque era
cultura, eu brinco que era a primeira empresa, não, era a segunda empresa, na verdade, que o dono estava vivo, porque todas as outras já eram gestões profissionalizadas. Foi difícil porque era um mercado de luxo, um produto que eu não conhecia. Foi difícil depois do Carrefour, porque não tinha pensamento estratégico de médio e longo prazo, era tudo muito reativo. Foi difícil a Clinique, também tive vários desafios. Então, eu não tive uma vida fácil, né? Eu fiquei 10 anos como diretora, tenho muito orgulho disso, mas se você falar assim, teve alguma que foi fácil? Nenhuma. Todas eu tive que me desenvolver para conseguir, no bom sentido, provar, né, que eu tinha competência e conquistar a confiança das pessoas. Então, não teve nada fácil, mas eu, graças a Deus, acho que se hoje eu consigo ensinar quem está dentro do corporativo, eu até numa aula dessas, eu falei os primeiros 90 dias, dei uma aula sobre isso. Aí eu falei, gente, eu queria que alguém me dissesse isso. Toda vez que eu entrei numa empresa, aí uma mentorada minha, que é diretora, falou assim, Lili, se você não tivesse passado pelo que você passou, você não ia estar aqui ensinando pra gente. Então, tudo valeu a pena, mas nada foi fácil. Porque as pessoas olham e falam assim, pra você foi fácil, né? Não. Nós temos um VT seu falando sobre liderança, vamos dar uma olhada? Ô, Leo... Calma aí, vamos cortar essa parte aqui. Tá? Só coloca só no que tá bom? É que é muita... Eles colocaram muita informação. Vamos lá. Vamos lá? Nós temos mais um VT seu palestrando, vamos dar uma olhada? Meu Deus, gente, isso aqui tá maravilhoso. Solta, Lê. Acredito que talvez alguma pessoa que esteja ouvindo aqui esteja nessa fase, que é a fase dos 30 e poucos anos. Eu dava muito resultado. Eu era, assim, muito boa mesmo no que eu fazia. Aprendia rápido, enfim, era muito argumentativa e entregava muito resultado. E isso me dava, naquele momento eu me sentia como se fosse com costas largas, para peitar e bater de frente. Só que capacitação técnica te leva até um certo nível da tua carreira. A partir dali não é só argumentação racional. Você tem que aprender a se relacionar. Você tem que aprender a desenvolver tua inteligência emocional. Você tem que aprender a vender tuas ideias. Então, quando eu saí dali, que eu fui para a Avon, o diretor que me contratou na Avon falou, isso aqui é uma empresa de relacionamento. Aqui, se você não souber se relacionar, você não vai conseguir fazer nada. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Por isso que eu falo que a pior coisa é sempre a melhor coisa. E eu me desenvolvi muito nessa parte, que eu também hoje ensino bastante, que é a capacidade de argumentação, de alinhamento, de redução de conflitos. Muitas vezes. O que você fala é muito sobre o que você passou e o que você vem querendo ensinar? Não, a minha mentoria, ela começa com uma parte, como eu tenho várias formações de coaching, programação neurolinguística, então, o primeiro método é o método ROTA, que é para aumentar o teu autoconhecimento e tua autoconfiança, e você definir o que você quer para a tua vida hoje. Foi o que eu falei, se você não souber o que você quer, você não vai se expor na rede, porque aquilo tem que estar alinhado com o teu propósito hoje. Depois entram as capacitações técnicas, só que todas as minhas capacitações técnicas são emocionais, então minha mentoria de liderança, ela é técnica e emocional, networking também, o storytelling corporativo também. Eu sempre começo por isso que eu falo alinhamento do cérebro com o coração, eu sempre começo com a parte primeiro da escolha da decisão e depois eu entrego as ferramentas. Aí vem os hacks, porque hack puro não muda nada. O emocional acho que é o mais essencial, né, para uma pessoa, né? Ele mas só que depois disso você tem que saber o que fazer, Sim, né? Mas ele é o pilar principal, porque... Ele é a base para você não desistir. Então, desde cedo, eu não desisti das coisas na minha vida, foi o que eu falei, ou por necessidade, ou por escolha, porque eu falei, é isso aqui que eu quero. E eu sou uma pessoa perseverante, porque no bom sentido a minha vida me obrigou a ser. Por isso que eu respeito muito. Se eu não trabalhar essa vontade nas pessoas, e o que eu trabalho nos meus mentorados é a vontade, porque a frase que eu sempre falo, Ângela, sabe qual que é? Tem uma notícia para te dar. Tudo que você for fazer vai dar errado. Nada vai dar certo. Só vai dar certo se você persistir. Perfeito. Porque toda coisa que você for fazer na primeira vez,
não vai sair perfeita, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Aí na 10ª também não vai sair, mas você vai cada vez mais Se torna aprendendo. habilidoso, né? Você fala assim, se não dá de um lado, eu vou para o outro. Né? Eu mantenho o meu objetivo final e eu vou mudando a trajetória para eu chegar até lá. Perfeito. Só que você tem que saber claramente o que você quer. E falando justamente sobre isso, a gente tem um quadro aqui de fato ou fake. Vamos lá. E aí eu gostaria que você respondesse o porquê, se é fato, se é fake. Então vamos lá. Solta a primeira aí, Lê. O poder corrompe até os mais certos. Fato ou fake? Para mim é fake. Eu acho que o poder revela quem você é. Uau. Só amplifica o que você tem dentro. Mais nada. Perfeito. Solta o outro. Autoridade moral vale mais do que autoridade formal. Fato ou fake? Na prática, quem sustenta as relações formais são as relações informais. A questão é que a autoridade formal pode tomar algumas decisões que você não tem nada para fazer. Por exemplo, uma autoridade formal pode chegar e demitir uma pessoa. Agora, essa pessoa pode ter o cargo e não ter o respeito da equipe. Entende? Eu falo muito que liderança, o líder, não é aquele que foi promovido a líder. Não é crachá. Exatamente. O líder é aquele que os outros reconhecem você como líder. Exatamente. Então, esse é o ponto. O problema é que a autoridade moral ela vale mais em várias situações, mas tem situação que a autoridade formal É hora decide. de mandar um líder embora quando ele está ali para ser o líder e as pessoas não o veem como líder e chama outro, vê outra pessoa como líder. Então, se você for pensar na definição do que é um líder, o líder só existe se tiver seguidores, se ele tiver liderados. Se tem um líder que nenhum liderado respeita, ele não está liderando. E aí entra ele é um chefe. E aí entra a escolha errada da empresa também, né? Sim, a questão é que a maior parte das empresas, também tem vários estudos que comprovam, promovem líderes que são excelentes executores técnicos. Então, o melhor técnico vendedor vira o gerente de vendas. Não pode, porque gerenciar vendedores é diferente de efetuar uma venda. Nem todo São bom habilidades. vendedor é um bom supervisor, Não, são né? habilidades diferentes. E liderança, quando me perguntam assim, liderança é para todo mundo? Eu falo não, porque liderança é uma escolha. Liderar é tomar decisões difíceis. Liderar é escolher fazer o que ninguém tem coragem. É dizer o que ninguém tem coragem. Exato. Né? Quanto mais você sobe, mais estômago você tem que ter. Porque enquanto a coisa não chega no nível da liderança, é porque pode ser facilmente resolvida. Quando dá algum problema, algum impasse, quem tem que decidir é quem está acima. E se você parar para pensar, a maior parte das decisões que um líder tem que tomar são decisões difíceis. São decisões de corte, decisões de onde vai colocar a verba, decisões sobre a vida das pessoas. E sempre um risco muito grande, né? E com pouca informação. Porque uma analogia que eu faço, eu adoro as analogias, mas imagina que você está... Eu adorava ler Asterix e Obelix na minha infância. Então tinha aquelas naus romanas. Você tinha o convés, tinha o capitão, tinha as pessoas que remavam embaixo e tinha a pessoa que ficava lá em cima na cestinha. Quem está remando é quem está no operacional, tocando o dia a dia. Mas essa pessoa, ela está fazendo uma atividade mais rotineira e ela tem uma menor visibilidade do futuro, porque ela só consegue ver pelas escotilhas, no bom sentido, né? Ela tem uma menor visão. Ela enxerga? Claro que sim. Quem está no convés já tem uma visibilidade melhor. É quem está, por exemplo, no nível gerencial ou quem está dirigindo, que é o capitão, que está ali na frente. O capitão já tem uma visão 180. Quem está no convés ou olha de um lado ou olha de outro. Não tem como você olhar os dois lados ao mesmo tempo. E o CEO é o que está lá em cima. E é o que está com a luneta que está vendo mais a longo prazo. Só que ele está mais distante de toda a operação. Passando frio, calor. E ele é que tem a responsabilidade, né, de não acontecer com o Titanic, de levar para o encontro de um iceberg, porque senão o navio afunda. Mas a soberba faz com que possa afundar. Né? Muito. Por isso o poder sobe a cabeça, tem um monte de coisa. Sim. Mas assim,
Por isso que o líder ele tem que tomar decisões difíceis sem ter todas as respostas e com uma responsabilidade de não afundar o navio inteiro. Do sucesso da falência. Não é fácil. É para todo mundo? Não, porque você vira vidraça. E a Enquanto responsabilidade você é toda trabalha- sua, porque uma semana depois as pessoas vão estar em outro emprego. Você vai ter que ficar com dívidas e um monte de coisa. Não, sem dúvida. Temos mais um fato ou fake. Tô amando esse quadro. Hein? Empregados têm poder ou apenas tarefas? Totalmente fake. Você vai ter o poder que você quiser ter. Porque assim, todo mundo acha que só é líder quem está em cima. Não. Você pode liderar o seu líder, você pode liderar o seu chefe, você pode liderar os seus pares. Eu acabei de dar um exemplo. Na Avon eu aprendi que eu tinha que liderar para todos os lados. Na C&A eu achava que não. Que eu tinha que me impor na base da argumentação. Navios diferentes, né? Então, os colaboradores têm o poder, sim, de decidir primeiro sobre a sua própria vida, sobre a sua própria carreira. Depois tem o poder de se desenvolver e aprender sobre influência e persuasão para influenciar para todos os lados. E, agora, se a pessoa quiser só ser um executor de tarefas, não venha reclamar que não cresce na vida. Ah, mas eu entrego um super resultado, eu carrego o piano. Tá bom, mas você está desenvolvendo o restante das competências que não tem nenhum MBA que te ensine, que é o que eu ensino nas mentorias? Não tá, então. E manter uma constância também, né? Total. vi Consistência pessoas- é o segredo. Já vi pessoas batendo metas grandes, no Não. mês seguinte batendo meta baixa e falou assim, nossa, não me valorizam. Pô, Não, consistência é o segredo de tudo. fica no médio tudo. aqui, no médio pra cima, batendo meta Imagina boa. que você vai num restaurante, num dia a comida tá maravilhosa, no outro dia a comida tá péssima. Você ia aceitar? Nunca. Você ia voltar lá, pagar de novo mesmo o prato? Não, a comida é uma porcaria, mas ontem a comida que você comeu estava maravilhosa, mas hoje tá um horror. Eu não vou voltar aqui amanhã e pagar de novo. Perfeito. A última do fato ou fake. Toda autoridade precisa ser obedecida. Fato ou fake? Essa eu sei a resposta, mas eu vou deixar pra... Não é nenhuma autoridade, não é para ser obedecida. Eu acho que esse que é o problema dessa frase, né? A autoridade não é imposta, ela é uma conquista. Senão, de novo, você tem só um crachá que manda, você tem um chefe, né, que ordena. As pessoas devem respeito à autoridade, mas a autoridade tem que conquistar Está com esse respeito, respeito. Se fala muito de que reconhecimento não é sorte, né? E sim estratégia. De que forma isso se aplica? Você tem que ser intencionalmente o que você quer para sua vida. Eu intencionalmente quis crescer. Você intencionalmente quis crescer. Eu intencionalmente assumi o risco de mudar. No dia que eu descobri que se eu não mudasse, a vida não ia me trazer no meu colo o que eu queria. Então, para mim este é o segredo, sabe? É você fazer a tua escolha. Eu vejo que assim, algumas pessoas se incomodam e querem crescer. E aí essas que se incomodam e querem crescer e conseguem crescer, elas também têm as outras pessoas que têm que ir no tranco, né? Que é aquela pessoa que você vai trazer, que não despertou ainda o interesse de querer prosperar, empreender, e aí é nós que tem que chegar lá e falar, não, vamos lá, vai empreender sim. Mas Vamos a pessoa tem que empreender fazer a assim, escolha. no sentido da vida dela, não que ela Sim. precisa ser um empresário ou algo do tipo, mas de evoluir na vida dela. Então tem algumas pessoas que a gente tem que dar os tranquinhos, né? Tem, mas eu concordo que a gente tem que dar uns tranquinhos, mas se essa pessoa não resolver abrir a porta dela para você, Ah, sim. ela não vai mudar. É isso que eu tô querendo dizer. Que ninguém muda ninguém. Olha o quanto você está investindo do seu tempo precioso, de tudo, de recursos, para trazer um conteúdo que inspire pessoas. Perfeito. Quem está ouvindo isso aqui, ou vai tomar a decisão de mudar, ou então tem gente que vai ouvir isso aqui e falar assim, eles estão falando que para eles é fácil, mas não sabe da dificuldade, não. Ninguém sabe da dificuldade que eu passei, da dificuldade que você passou, ninguém teve no nosso sapato para saber, não foi fácil. E não é fácil para ninguém, talvez seja mais fácil para alguns do que para outros, mas não é fácil para ninguém. Agora a pessoa é que tem que resolver assumir o controle e pilotar a sua própria carreira. E cada um seu tempo também, né?
Tem pessoas que mas tem pessoas aí pessoas- que vão tomar o pé na bunda aí lá com os 30, 40 anos. E tem pessoas que com gente que- 16, Eu 17. sei, mas tem gente que vai passar pela vida e não vai aprender. E tá tudo bem, porque no bom sentido, eu acredito na justiça divina. E cada um vai colher o que plantar. E eu não tenho nada contra. Eu não acho que o certo é o que eu fiz ou o que você fez. Cada um escolhe o seu caminho. Só que a gente, quando escolhe um caminho, escolhe também as consequências dele. Quando eu escolhi crescer, eu paguei um preço também. Paguei um preço de ter... Eu tive filha, eu literalmente não pude ficar perto da minha filha em vários momentos da minha vida. Tudo tem preço, nada é de graça, entende? Agora, se eu não tivesse trabalhado, talvez eu não tivesse hoje a experiência que eu tenho para poder fazer o que eu estou amando fazer. E faz se sentir viva, né? Assim, Eu amo, foi minha escolha. Tem coisas que eu até me arrependo? Tenho. E eu aconselho meus mentorados. Eu falo, aqui você está indo demais. Segura um pouco, né? Porque talvez você se arrependa que nem eu me arrependi. Mas entre erros e acertos, eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Dizer que eu acertei 100%, acho que ninguém pode dizer. Você acertou 100%? não. Tem Como coisa que você não faria diferente? Sim. Ricardo Oliveira falou aqui, que veio aqui e falou que é 85% erros. Né? A gente passa 85% da nossa vida errando para 15% dar certo. Mas a diferença de quem deu certo ou não é que uns desistiram e os que deram certo não, né? E esse que é o ponto. Sabe qual que é o ponto, Ângelo? Eu também falo, adoro uma frase do Walt Disney, na excelência a concorrência é muito pequena, porque a maior parte das pessoas vai desistir. Sim. Infelizmente. Vai desistir porque acha que não é possível, vai desistir porque vítima todo mundo pode ficar numa posição de vitimista, de achar que o outro tem a obrigação de fazer alguma coisa por você. Ninguém te deve nada na vida. Qual que é a sua maior dificuldade na mentoria? Para aplicar a mentoria? Minha maior dificuldade para aplicar a mentoria? A responsabilidade? Não, assim, sinceramente falando, eu não sinto nenhuma dificuldade. Eu adoro, eu estou pensando aqui, o que eu faço na mentoria? Eu tenho a dificuldade do tempo, né? Eu tenho um número limitado de pessoas que eu posso atender, porque o meu dia só tem 24 horas. Mas eu gerencio o meu tempo. Eu tenho a dificuldade que eu crio aulas a cada 15 dias. Eu adoro, porque eu me desafio a aprender coisas novas, a ensinar. Estudo o tempo todo, né? Então, eu não tenho Não, dificuldade. eu digo no sentido do... Porque assim, é claro que você dá a mentoria, dá o conselho, mas a responsabilidade é de quem está tomando a decisão. Mas, de repente, a pessoa tomar uma decisão errada com a mentoria, isso é uma parte difícil? Ou não? Você leva isso numa boa? É que assim, eu não... É uma excelente pergunta até para explicar como eu vejo o conceito de mentoria, tá? Consultoria é eu entrar, por exemplo, na tua vida ou na tua empresa, fazer uma análise e falar assim, ó, a solução é essa, tá aqui, você aplica, e eu saio fora. Eu entrego a solução depois de um estudo, isso é consultoria. Coaching, eu não preciso entender do teu negócio, eu te faço as perguntas para você chegar às tuas próprias conclusões. Então, eu não preciso entender do que você faz. O mentor é aquela pessoa que já passou pelo que você está passando. Só que, como eu tenho também a formação de coaching, então toda a minha mentoria ela é feita com perguntas de coaching, eu provoco a reflexão e no final eu dou minha opinião. Mas só que eu sempre deixo a pessoa escolher pelo livre-arbítrio dela. Eu sempre pergunto, eu termino meus encontros, todos os meus mentorados já sabem, tem alguns até que já falam, já sei qual foi meu insight de hoje, porque não importa o que eu fale, importa o que você vai escolher fazer com isso. A única coisa que eu peço para cada pessoa que vem para a minha mentoria, que eu falo assim, é uma responsabilidade. A qualidade da mentoria vai ser proporcional ao teu empenho. Eu tenho hoje, eu mesma, já falei, eu tenho 3 mentores que eu contratei, porque não dá para você aprender tudo sozinho na vida. Eu tenho 3 mentores do digital, né? A qualidade da entrega deles vai depender da minha qualidade, né, do meu empenho em me dedicar ao que eles estão falando e executar o que eles estão me dizendo para fazer, que eu escolhi fazer. Então, por isso eu não tenho essa, sabe, do tipo, eu tenho minha consciência muito tranquila, eu não mando na vida de ninguém, eu capacito, eu provoco a reflexão e falo assim, você quer fazer isso? Então estão aqui as ferramentas. E eu faço acompanhamento, qualquer coisa que você precisar, eu estou aqui.
Acaba sendo um psicólogo junto, né? Sim, mas isso foi uma dos. Aí o outro papo do podcast. Esse foi um dos cursos que eu prestei e ainda quero fazer a faculdade de psicologia. Aliás, só por curiosidade, eu também sou chefe de cozinha por hobby e sou designer de interiores por hobby. Porque eu amo aprender. Ó, a gente quer fazer um podcast aqui de cozinha também. Sério, Da pessoa pode me ser chamar. entrevistada e fazer o prato aqui. Jura? Já Juro. pode me chamar. As ideias da minha cabeça aqui, E eu você não tá ainda faço- entendendo. não, Parece não. um turbilhão de. Eu sei que nem eu. Não pode, eu fico inventando. Agora, assim, eu evito glúten e açúcar, então eu faço massa sem glúten, bolo sem glúten, eu faço banoffee sem açúcar e sem glúten. Que Faço maravilha. tudo eu faço saudável. Faço comida funcional. Aquela história, né? O empreendedor nunca é só uma coisa, né? Não, eu sou múltipla. E quando os seus mentorados eles conseguem atingir o resultado satisfatório, que ficam felizes, como que é pra você isso? Aí eu fico muito feliz. Toda semana eu recebo notícia. Tenho muito orgulho que a atual vice-presidente da Disney virou VP comigo, que é a Mara Uau. Ronk. Eu tenho uma VP que, uma mentorada que virou VP da SAP de Miami, da área de riscos, que é a Mônica Videiro. Tenho mentorados que se recolocaram como diretores, como gerentes sêniores. Tenho mentorados também da mentoria coletiva que ou se recolocaram, foram promovidos. Eu não passo uma semana sem receber mensagem de algum mentorado que alguma transformação positiva aconteceu na vida. Eu fico muito feliz, porque eu faço isso literalmente para poder... Você sabe disso, é impossível ser Propósito, feliz né? sozinho, né? É Juntos mostrar somos para as mais pessoas fortes. que é isso, e mostrar para as pessoas que é possível, que dá. Ah, vai dar trabalho, vai dar errado? Vai. Mas, cara, se você não desistir, e se você tiver... Eu acho que mentoria faz muita diferença. Eu tenho também um alto índice de renovação. Se você tiver alguém do teu lado para te guiar e para te orientar, e você decidir aplicar, não tem como dar errado. Até porque a maior parte das pessoas ou não sabe disso, ou não tem, às vezes, condição financeira de pagar por uma mentoria, enfim. Então... Mas tem outras maneiras de buscar também. Tem podcast, o seu podcast, tem esse podcast. Tem muito conteúdo tem gratuito. o YouTube aí dando Não, ferramentas. quem quer, vai lá e faz. Vai. Mas procurar mentor dentro da própria empresa, que embora não seja preparado, também ajuda. Mas é que uma mentoria paga faz diferença. Dá uma acelerada, viu? Dá, né? Por isso que eu pago 3. Não é? Né? Por isso que eu pago 3. Se não servisse, aquelas assim, meu marido, que é meu financeiro também, não ia deixar. Entrando até uma polêmica, assim, uma mentoria bem dada é melhor do que uma faculdade mal feita, né? Eu acho que uma coisa complementa a outra. Eu vou te falar qual que é a diferença. Uma vez eu perguntei para uma pessoa que eu admiro muito, que foi CEO da América Latina da CIA, qual era a importância de um MBA? Isso há 20 anos atrás. Ele falou, Liris, o MBA é o seguinte, é que nem você vender uma casa com ou sem piscina. Então, para você empreender, eu vou dizer que a faculdade não é tão necessária. Nós conhecemos pessoas que estão empreendendo e que nem têm formação a internet universitária. Vai à loucura agora. Não, é verdade, que estão empreendendo e não têm formação universitária e que vencem. Tem vários empreendedores que não têm formação universitária. Agora, formação universitária ou ter um MBA, uma pós, ajudam? Sim, ajudam principalmente quando você vai trabalhar para alguém. Porque quando você vai trabalhar para alguém, te perguntam qual é a tua formação, se é graduado em quê, se tem pós ou tem não sei o quê. Só que isso somente não é garantia de nada. Eu tenho mentorados que têm pós, MBA, pós-doutorado, tem doutorado e pós-doutorado e que não conseguem ganhar, assim, tipo, nem 5 dígitos de salário. Por quê? Porque aí que eu falo, porque tem que trabalhar a sua marca pessoal, tem que trabalhar outras competências. Senão você trabalha demais as competências acadêmicas, mas não desenvolve o outro lado. Então, quando você pergunta assim, a faculdade não vale? Eu acho que a faculdade tem seu valor. A questão é que ela sozinha não te garante nada. Se você for um bom empreendedor e fizer os cursos certos, as mentorias certas, e for realmente uma pessoa dedicada
esforçada, você pode ir muito mais longe e prescindir disso. Eu falo isso porque, Mas pelo meu passado, das minhas falências, de tudo que aconteceu, se eu tivesse tido mentorias lá atrás, eu acho que eu tinha eliminado algumas com certeza. algumas coisinhas aí pelo caminho, Mas alguns com sofrimentos certeza. meus aí, eles ficariam para Com trás. certeza. Mas que também foi um puta de um aprendizado para mim. É que tudo tem um preço. No bom sentido. E é isso que eu quero mostrar para as pessoas em casa. Pô, Então, mata esses erros aí. Esse é o problema. Talvez, assim, se você tivesse um mentor, talvez você não tivesse quebrado e perdido tanta grana, né? Tudo tem um preço, mas também tem que ver a pessoa certa, porque, Sim. infelizmente, como todo mercado, Tem. né? Tem os bons e os não tão bons, né? Tem os de internet e os reais, né? Acho que tem de tudo, você tem que saber escolher bem. E ninguém faz milagre por você, você tem que ir atrás, como eu falei, e resolver Se a tua você vida. não arregaçar as mangas e ir atrás. E procurar sempre, eu acho assim, eu sou pró-conhecimento, pró-estudo, eu estudo todos os dias, eu aprendo todos os dias, de diferentes assuntos, eu me interesso, assim como você, por diferentes coisas, minha cabeça vai a mil. E se a pessoa não tiver, para mim, a principal característica que faz um profissional crescer na carreira, que é a curiosidade. E coragem. Coragem juntos, né? Curiosidade, coragem, competência são os Cs, né? Mas se não tiver a curiosidade, vai ficar parado. E quem para, né? Tudo que para na vida apodrece. Água parada apodrece. Tudo que para apodrece. Você concorda com aquela frase, primeiro a gente cresce, depois a gente melhora? Sinceramente falando, Tô amando os cortes. Que não. O que acontece é assim, não é primeiro a gente cresce, depois a gente melhora. Eu acredito assim, primeiro você toma a decisão de crescer, e no que você toma a decisão de crescer, você vai melhorar. Porque você cresce, você melhora no processo. Sim. Entendeu? Sim. Não é depois a gente cresce, não. A decisão de crescer é que faz com que você melhore. Quando eu escolhi sair da minha zona de conforto, em todas as mudanças que eu fiz na carreira, eu nunca estava pronta. Mas o fato de eu ter tido coragem de mudar, de me aventurar no mercado novo, num cargo novo, e eu chegava como diretor e não entendia nada do mercado, nada do produto. Me desafiava o quê? A crescer, a melhorar. Então, eu acho que o crescimento está de mão dada com a tua evolução, com a tua melhora. Pessoa falando de estagnação, né, no trabalho. Quando a pessoa se sente estagnada, como mudar isso dela? Primeiro passo para qualquer mudança é você ter consciência de onde você está. Usando de novo aquele exemplo que você deu da sua ex-colaboradora. Se você não tem consciência, você não vai querer sair, né? Assim como existem, por exemplo, inúmeros, assim, eu diria bilhões de pessoas no mundo que estão em relacionamentos abusivos, sejam pessoais ou profissionais, mas que às vezes não têm consciência, acham que do tipo assim, é assim mesmo, a vida é assim, ou então do tipo... Ó céu, ó terra, né? Não, com meu marido foi assim, com meu pai foi assim que é a vida. Não. O primeiro movimento que você tem que ter é ter a consciência de que aquilo ali não é o teu destino. Que você pode mudar, que existe possibilidade de mudar. É você começar a olhar para aquelas pessoas que conseguiram. E é isso que inspira a mudança. É você falar assim, peraí, se aquela pessoa conseguiu, eu também posso. Esse é o primeiro passo para você sair da estagnação, você ter consciência, você entender quais são os sinais. Eu estou feliz? Eu acordo de manhã motivado, né, ou motivada? Eu estou aprendendo todos os dias? Eu tenho curiosidade de aprender mais coisas? As pessoas que me cercam, me acrescentam, eu acrescento coisas para essas pessoas, eu me sinto servindo outras pessoas, eu estou vivendo um propósito, tem sentido no que eu faço? Se você respondeu não para uma ou mais dessas perguntas, começa a se questionar se você está no lugar certo. Porque eu tenho certeza que vai existir algum lugar na sua vida onde você vai se sentir muito mais produtiva, que é onde você vai colocar as suas competências para jogo.
né? E onde você vai começar a se desenvolver profissionalmente, ganhar dinheiro e depois cumprir tua missão, que é ajudar os outros também. Mas se você não despertar, se você achar que, ó vida, ó céu, né? Ou que tá tudo bem ficar todo mundo dentro do baldinho, né? Junto com os outros caranguejos, um puxando o outro para baixo, que isso é o normal, e eu não acho que isso é normal, você não vai mudar. Eu sinceramente acredito que a gente nasceu para ser feliz e não é do tipo poliana. Eu acredito. Jogo do contente. Não sou. Eu me defino da seguinte maneira: eu tenho um óculos cor-de-rosa na mão esquerda, porque eu adoro procurar oportunidades e ver o lado bom das coisas. Mas eu tenho uma britadeira na mão direita, que é para fazer acontecer. Se você não tiver o equilíbrio entre, sabe, enxergar as oportunidades e efetivamente entrar em ação, você não vai sair de onde você está. Enquanto você estiver conformado com a tua estagnação e achar que esse é teu destino, e esperar que alguém venha te salvar, é a morte. Entendeu? Nunca ninguém vai te salvar. Só depende de você, mas ninguém, né? Faz a tua parte, que eu acho que assim, Deus ajuda quem cedo madruga, esse ditado é mais velho do que não sei o quê, e acho que quem fez isso, quem inventou esse ditado... Já estava prevendo... Já sabia que... Entendeu? Vamos ver mais um VT da sua palestra? Vamos. Na minha opinião, a chave para você conquistar a liberdade de escolher quem te contrata. Porque você, quando se posiciona, atrai o teu cliente certo. Porque você entende o que ele precisa e você mostra para ele que você é o que ele precisa. Sobre isso. Isso é trabalhar a sua marca. Trabalhar a atração. Você estava lá fazendo mentoria, quando deu o estalo? Vou palestrar. É que eu já palestrava no mundo corporativo. Eu já, desde quando eu fui para a Avon para a área de marketing, a gente fazia apresentações para as equipes de vendas. Então, uma vez por ano tinha o que a gente chamava de conferência de Natal, que existe até hoje, e era um palco para quase 1.800 gerentes de setor e mais o público do escritório, enfim, umas 2.000 pessoas. E eu adorava, e eu flutuava no palco, eu amava fazer aquilo. Quando eu saí do mundo corporativo, antes mesmo de eu abrir a Wise, eu já fui convidada para um congresso latino-americano de supply chain, então eu tenho facilidade. Qual foi o maior público que você palestrou? O maior público ao vivo que eu palestrei foi no Summit Contábil, que foram quase 4.000 pessoas. Uau. Mas para mim não faz diferença, porque... Um professor meu falava eu assim... Eu olho para as pessoas e eu falo com elas, e eu sou muito acessível, então... Um professor meu falava assim, só quem sabe o que vai falar é você. Se você não falar coisa com coisa, só você sabe se você errou ou se você acertou. Porque na minha primeira palestra eu fiquei nervoso. Muito, muito. Foi difícil. Aí depois eu fui treinar. Aí eu vi que era treinar para gerar habilidade, porque... depois eu vou te ensinar uma oração para você subir no palco antes. Vou querer saber. Mas é gostoso esse frio na barriga também, né? Você se desafiar com cada público. Eu faço o evento presencial 2 vezes por ano. Vou fazer agora dia 6 de setembro. E o meu desafio é porque tem gente que está comigo no meu 4º evento, né? Que eu comecei a fazer depois da pandemia. Tem gente que foi na primeira edição, na segunda edição, na terceira. Vamos fazer. E qual é o meu desafio? Como eu falei, tem gente que está comigo desde o início. Tem mentorado que está comigo há 3 anos. Eu tenho que fazer uma coisa que... Foi muito legal esse evento. O meu desafio é fazer o seguinte melhor ainda. Uma evolução a cada evento. Então, é isso que, sabe, o desafio está nisso. É você sempre trazer uma história nova, trazer informações novas e de uma maneira, porque aí eu faço atividades, eu faço dinâmicas para tornar aquele dia uma experiência inesquecível. Por isso que as pessoas voltam para o próximo. Então não vou nem perguntar se está dando resultado, né? Se as pessoas estão voltando. Tá dando resultado. Tá, graças a Deus. Graças a Deus. É satisfatória, né? É uma delícia. Eu amo. Eu amo o que eu faço. Eu amo. Novos projetos pela frente? Muitos projetos. A gente está... Essa terceira mentoria que a gente entrou é sobre o modelo de negócio. A gente está revisando o modelo de negócio. Eu já tenho hoje um expert que fala de IA. Estamos colocando a segunda expert. Então tem um Oro Junoi que fala de IA.
que é realmente um gênio. Tem a professora doutora Andréa Ribeiro, que vai falar sobre geração Z especificamente. A Beth Salles, que deu palestra durante 17 anos no SENAC, vai falar sobre imagem e etiqueta corporativa, que ela é super elegante, enfim. E tem outros experts que vão entrar. Eu tenho um mentorado que fala sobre foco e produtividade. Eu fiz um convite para ele também, para ele se juntar à nossa WISE Educação Executiva. Então, a WISE vai crescer cada vez mais, não só comigo, mas com outros experts. Eu ainda continuo sendo uma âncora importante, né, até pela audiência que eu já tenho. Mas oferecer diversas soluções para diversos desafios que os profissionais têm. Eu poderia falar sobre imagem? Poderia falar sobre geração Z? Sim. Só que aí fica tudo muito concentrado só em mim. É melhor ter outras pessoas que também falam e que são pessoas magníficas que eu confio muito. Esse é um projeto. O outro projeto que a gente tem de novos produtos que a gente vai lançar, porque todas as minhas entregas hoje dependem de mim, né? Que é a mentoria individual, a mentoria coletiva, os eventos, as palestras. Então, eu também vou lançar coisas que sejam gravadas, né, conteúdos que sejam gravados, e em valores mais acessíveis, com o objetivo de levar a minha mensagem para transformar um número maior de vidas, literalmente. Então, e tem muita coisa, que eu não posso contar tudo agora, mas... eu queria saber tudo. Não, tem um monte de coisa. Não, tem um monte de coisa. Lembra que a mulher de 35 anos aqui está animadíssima para conquistar o mundo. Tem um monte de coisa. Depois eu te conto. E vai conquistar. Depois eu te conto. Temos algumas perguntinhas de bate-pronto aqui. Pode fazer. Tá? Vamos para a primeira? O que é o dinheiro para você? É um meio. O que é palestrar para você? Ai, uma alegria, uma realização. Não precisa ser bate-pronto não, se sentir no coração. Não, vou falar. Dinheiro para mim é um meio por uma razão muito simples. Eu amo a prosperidade. Amo a prosperidade, eu não tenho nada contra o dinheiro, não tenho nenhum preconceito, não acho que o dinheiro é sujo. Eu tenho zero também. Acho que o dinheiro facilita muitas coisas, mas você tem que saber, no bom sentido, guardá-lo e usá-lo, para que você não, para que ele não mande em você. Então ele não é a primeira coisa, ele é um meio. Ele é energia, literalmente. Ele não meio. É como você ganha, né? Como você aplica ele, como você usa ele, né? É a história do padrão de vida versus qualidade de vida, que eu aprendi com o Liao, que é muito legal. Eu sempre vivi abaixo do meu poder aquisitivo verdadeiro, entende? Desde sempre, quando meu pai quebrou, eu sempre fui mais low profile do que deveria. E é muito bom para você manter teu ego na casinha, para você também guardar dinheiro e, sabe, para ter liberdade de escolher o que você quer fazer. Uma das minhas quebras foi por causa disso também, porque nunca não tinha nada. Do nada me deram um doce. Aí você eu me lambuzei com o doce. E eu já não. E aí, quando acabou tudo, quando eu fui ver, falei, meu Deus, cara. Mas agora você tem uma relação agora você faz uma reserva, agora você... Não, hoje eu tenho o meu Prolabore já quase há 3 anos, o mesmo Prolabore. É isso aí. Enfim, eu gosto de usufruir do dinheiro, mas não pensando no que eu vou exibir para os outros, entende o que eu quero dizer? Perfeito. Não é pelos outros. Meu carro eu não troca um tempão, posso trocar? Posso, mas não troco, porque tá bom, aquelas assim. É isso, por que eu vou trocar agora? Não gastar dinheiro com isso, prefiro gastar dinheiro com outras coisas. Meu carro tá ótimo, é um carro ótimo. É isso aí, eu adoro viajar também, adoro ficar em bons hotéis, adoro comer uma comida gostosa, adoro bons ingredientes, enfim. Adoro roupas, eu trabalhei com moda há muito tempo, adoro roupas confortáveis, bonitas, então eu gasto dinheiro onde eu acho que tem que ter. Então, para mim, dinheiro é um meio. Perfeito. Minha relação com o dinheiro é uma relação, acho que, bem sana. A segunda pergunta que você fez foi... O que é palestrar para você? Palestrar, para mim, é um meio de poder, literalmente, despertar luz dentro do coração das pessoas, de fazê-las enxergar que sim, elas conseguem, sabe, que é possível, tirar as pessoas do desânimo e movê-las para acreditar que elas têm solução, que tem saída, que dá para fazer, que elas não estão sozinhas. O que é o sucesso para você? Sucesso, para mim, ele é uma recompensa do esforço,
mas ele não pode ser, e isso a gente tem que tomar muito cuidado, como eu falei, associado a você se achar melhor do que os outros, porque cada pessoa tem algo que você não tem, então esses são os seus dons e seus talentos. Então, eu tive mais sucesso do que você, tá bom, talvez porque eu tenha conseguido aplicar melhor os meus dons, mas isso não me faz melhor do que você, só faz com que eu tenha uma recompensa maior proporcional ao meu esforço. Né? Ele não pode subir a cabeça. E sucesso, ao longo da vida, vai mudando. Quando você, por exemplo, quando eu era mais nova, quando eu consegui trocar o primeiro carro que eu comprei, para mim já era um sinal de sucesso. Sucesso vai mudando de significado. Né? Hoje, para mim, sucesso já foi conquistar um cargo de diretoria. Hoje, para mim, sucesso, em primeiro lugar, é ter uma vida familiar amorosa, né? Eu sou do tipo que acordo todos os dias e falo com meu marido, eu pergunto para ele, eu já falei hoje para você que eu te amo. Então, sucesso para mim hoje é ter uma casa bem estabelecida, uma família feliz. Sucesso para mim hoje é ter saúde, é ter paz, é dormir com a cabeça tranquila, é continuar sendo próspera, e poder ajudar as pessoas. Isso para mim é sinal de sucesso. Mas eu tenho consciência de que talvez mais para frente tenha um outro significado, né? E ele é muito efêmero, por isso que você tem que trabalhar todo dia para conquistar o teu sucesso daquele momento. Você falou de família, e o que é a família para você? Família para mim é um pilar que te dá equilíbrio emocional, que te dá apoio, enfim, é muito importante. Eu sou bem ligada à minha família. E por último, se você pudesse definir em 5 palavras, como definiria? A gente fez um encontro de casais esse fim de semana e eu me defino como uma pessoa feliz, uma pessoa curiosa, uma pessoa bem perseverante, uma pessoa generosa, com muita vontade de viver e que acredita, como eu falei, que a vida pode ser feliz. Eu me defino como uma pessoa muito realizada para a idade que eu tenho hoje, para tudo que eu vivi. E melhor do que isso, com uma vontade enorme. Eu tenho uma lista de coisas que eu ainda quero fazer na minha vida. Então, para mim, essa sou eu. Eu sou uma mulher de 35 num corpinho de 59. Uau. É isso. Obrigada, querida. Estamos chegando ao final. Foi um papo maravilhoso. Que leveza, né, gente? Eu tava aqui, falei, nossa, tô apreensivo, como vai ser? Não, nem vi a hora passar. E detalhe, quase 1h30 de podcast. Eu falei que ia fluir. Bem bacana. 1h25, né, Lê? Falar nisso, hoje não temos câmera na técnica, né? Não, né? Na próxima a gente coloca, porque às vezes a técnica aqui, eles aparecem aqui na imagem e fazem uma pergunta para os convidados. Mas a gente vai providenciar de novo. Então eu queria muito, muito te agradecer, esse bate-papo bacana. Espero que você volte aqui mais vezes, que eu tenho certeza que a gente tem assuntos para falar, não só em um podcast, mas em mais podcasts, bater um bate-papo. E já te convido aqui para você também vir aqui palestrar para a gente. Quando também. Você quiser, adoro. Me fala qual o tema que você quer, enfim, a gente combina. Será um prazer. Falei para você que eu tô uma vez por mês eu tô trazendo um palestrante diferente aqui na empresa, né? Só que a gente acaba fazendo 2 sessões, porque aqui no espaço não cabe não tem problema. Todo mundo. Então a gente faz na parte da manhã uma sessão, almoça, depois faz a outra sessão. Combinadíssimo. Então vamos marcar. Já combina, já pode ser assim, imagina, pensa no tema que você quer que eu fale, eu falo. E quero também te fazer um convite. Você falou que você vai para Alphaville. Sim. Então, por favor, você vai lá em casa. Vou sim, com o maior prazer. E, mês retrasado veio o Ricardo Oliveira, aqui, veio palestrar pra gente. Esse mês agora veio o Krauk, ele era um cara da Batalha de Rimas e agora se converteu e tá no mundo do empreendedorismo. Esse mês vai vir o Isaac, não sei se você conhece, mas depois eu te mostro. Também fala de PNL. Muito bacana. Espero que o mês que vem aqui... É só combinar. É só a gente combinar com antecedência. Sim. E pode contar comigo. Eu adoro. A gente vai se falar aqui nos bastidores.
Tá bom? Perfeito. Muito obrigada. Quem quer te achar, ser seu amigo, te contratar, ouvir os seus conselhos, aonde te acha? Eu estou no Instagram, no LinkedIn, no TikTok e no YouTube, sempre com o mesmo perfil, que é o Liris_Gonçalves. O bom de ter o nome Liris, né, é que se você der uma googada, primeiro Liris que vai aparecer, o mais relevante é o meu. Então é muito fácil entrar em contato comigo, pode mandar um direct, uma mensagem, inclusive tem um telefone no meu perfil do Instagram, agora eu coloquei o telefone da Dani, que é minha assistente, então pode acessar direto. Eu sou uma pessoa muito acessível, muito. Tem gente que me manda mensagem no direct, eu respondo com áudio, e aí fala assim, nossa, é você? Eu falo, claro que sou eu. Respondo direto. Ou será que é IA? Não, não é IA. Não é, eu falo o nome da pessoa, aí a pessoa fica tudo assim, meu Deus, é você que responde? Eu falo, claro que sou eu. Eu tenho uma pessoa que me ajuda, mas eu vejo todas as mensagens que entram e respondo tudo que tem. Precisa, né? Precisa. Não, ainda mais nessa época de IA, acho que o luxo, né, é ser você. Você consegue se desligar no final do dia? Pra não ficar no Consigo. celular ou respondendo Consigo. alguma coisa? Eu trabalho um número grande de horas, porque eu termino mentoria terças e quintas, quinzenalmente, eu termino a mentoria às 9 da noite, né, as aulas que eu dou, as mentorias coletivas que eu dou. Mas, normalmente, eu consigo dormir, tipo, até porque eu acordo cedo, eu tenho uma vida muito saudável, eu faço exercício todos os dias, eu tenho uma alimentação mais natureba. Então, eu não sou uma pessoa, não bebo, não fumo, não sou, enfim. Então, isso faz com que o meu organismo seja um organismo bem equilibrado, bem saudável. Então, dá para desligar. E uma coisa muito legal também é que, aí vem o meu ponto de vista, se você é uma pessoa que acredita em Deus, oração ajuda muito a desconectar. Então, você deitar à noite, fazer uma oração, agradecer pelo dia, pedir pelo dia seguinte, te dá uma... Baixada, né? Estabilizada. Estabilizada. Acho que a fé te ajuda muito, né? Perfeito. Muito obrigado. De nada. Volte sempre. Voltarei. Um beijo, É isso obrigada. aí, galera. Se você gostou do nosso episódio, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, lá no YouTube, Juntos Somos Mais Fortes Podcast, no Instagram, Juntos Somos Mais Fortes Oficial _, o meu pessoal, Ângelo V Oficial. E ó, se não consegue assistir a gente, coloca o fonezinho de ouvido e escuta a gente lá no Deezer e também no Spotify. E ó, queria dar um conselho pra vocês, hein? Liderar é ter coragem de falar com propósito e ouvir com humildade. Arrasou. Liris, técnica maravilhosa. E você aí em casa, juntos somos mais fortes. Grande beijo, tchau.